Então hoje nós vamos trabalhar, nessa disciplina, nós vamos trabalhar a teoria do chamado abolicionismo penal. Né? Antes da gente trabalhar adequadamente, objetivamente, a teoria do abolicionismo penal, né, a gente vai ter que dar uma passeada em outras teorias, particularmente, né, a teoria Foucaultiana. O abolicionismo penal, ele não é uma escola penal, apesar de vir sendo, exercendo uma grande influência já no direito brasileiro, particularmente no direito penal brasileiro. Então, mas ainda assim ele não é uma escola penal. O abolicionismo penal é um movimento revolucionário que tem algumas vertentes nascentes, né? E vai se expandir muito, particularmente nos países nórdicos, né? Noruega, Holanda, os países ali. Então, e já chegou no Brasil com muita força. Aqui no Brasil as pessoas confundem muito, infelizmente, garantismo penal com abolicionismo penal. Como se o garantismo penal fosse uma doutrina libertária, no sentido abolicionista. O garantismo penal, ele é uma vertente do positivismo jurídico, né, que tem no seu principal autor, no seu principal mentor, né, Ferraioli, com o seu clássico Direito e Razão. E é estranho até essa interpretação um tanto libertária sobre o garantismo, como se garantismo significasse impunidade, como se garantismo significasse chamar todo o direito penal de repressor, como é o que vem acontecendo. E na verdade o garantismo ele não prega bem isso aí. O fundamento não é esse. E por que estranha essa relação? Porque uma das escolas contra a qual o abolicionismo penal vai se opor radicalmente é exatamente o positivismo jurídico em todas as suas vertentes. O positivismo jurídico, particularmente na sua versão penal, de uns tempos para cá, ele vai ser alvo de explicar isso para vocês em outras aulas, alvo de muitas críticas essas, exatamente por conta de que você precisa mudar a uma proposta revolucionária de mudar este direito, este modelo de ordenamento jurídico de base greco-romana, judaico-cristã. E para isso você tem que atingir alguns pontos importantes, alguns pilares importantes. E o positivismo jurídico, apesar dele não ter sido a única escola que se propôs a tornar o direito científico, como traz o significado do termo positivismo, foi uma das escolas que levou isso mais a sério, digamos, que levou isso até um certo extremo. Né? Daí porque, para você quebrar este modelo possivelmente científico, possivelmente dogmático, como fala, você precisa atingir as principais escolas que defenderam essa posição. Por isso que o positivismo jurídico ele passa a ser um vilão da escola jurídica. Você já deve ter ouvido falar muito mal do positivismo jurídico,
Você já deve ter ouvido falar muito mal de Kelsen. Kelsen virou um verdadeiro demônio no Brasil, apesar de pouco lido, pouco estudado, mas virou um demônio no Brasil. Uma das mentes mais brilhantes do direito do século XX, diga-se de passagem. Muito mal lido, muito mal entendido aqui no Brasil. Até por conta da sua base kantiana. Quem não entende de Kant realmente não pode entender Kelsen, né? Então, você simplesmente parte para aquela política do criticar, né? Do desconstruir. E isso é exatamente como eu falei em outras aulas para vocês. O primeiro namoro entre a criminologia e o direito penal, aí pelos idos do século XIX, se dá exatamente no sentido de fazer com que o direito penal voltasse a ter alguma legitimidade para proibir e punir o comportamento proibido. Uma crise que vai se mostrar muito evidente no final do século XVIII, principalmente com a obra, dentre outras obras, do famoso César de Beccaria, Os Delitos das Penas. O século XIX vai ser praticamente uma luta para tentar resgatar o direito, tentar dar um novo viés de legitimação ao direito e particularmente ao direito penal. Como eu digo, nesses momentos de crise parece que é quem mais toma as pancadas. Talvez porque seja o mais malzinho, porque seja o mais punitivozinho. Não sei. Mas o certo é que geralmente as críticas são mais severas ao direito penal. E agora, esse novo namoro entre a criminologia e o direito penal se dá com um viés extremamente contrário. Se antes a criminologia foi chamada para, junto do direito penal, para legitimar, para apoiar, para dar fundamento ao direito penal, agora, essa criminologia, encharcada de ideologia neomarxista revolucionária, né, ela simplesmente passa a ser objeto de ataque, melhor dizendo, meio de ataque ao direito penal. Por isso, né, ela está sempre criticando, ela é usada como meio de criticar o direito penal, desconstruir esse modelo de direito penal. Veja bem que há uma diferença entre pensarmos em aperfeiçoamento do direito penal, do direito de modo geral, como tudo construído pelo homem, está sempre carecendo de aperfeiçoamento, até nós mesmos, pessoalmente, que dirá que as nossas construções, sejam elas teóricas, institucionais, etc. Outra coisa é você dizer que tem que acabar. Uma coisa é você falar em aperfeiçoamento do direito penal e aperfeiçoamento do sistema prisional. Outra coisa é você falar de acabar. E essa crítica de extinguir o direito penal e o sistema prisional por consequência, ela não é nova. Já no final do século XIX, início do século XX, outras teorias, outros juristas penalistas, tal como Enrico Ferri, por exemplo, o italiano Enrico Ferri, por exemplo, já propunha substituir o direito penal por uma sociologia criminal. Mostrando que não era necessário um direito penal punitivo, e sim muito mais uma política de prevenção ao crime que estaria muito mais condizente com os resultados que poderiam ser alcançados do que uma visão encarceradora punitiva. Eu, particularmente, sempre deixo isso muito claro nas aulas. Eu também acho que precisamos fazer uma limpeza no nosso Código Penal. Tem muita punição que não faz o menor sentido mais. Eu acho que, eu sempre digo isso, o direito penal no Brasil precisa ser levado a sério. Esse negócio de menor potencial ofensivo, isso para mim é conto da carochinha. Se é menor potencial ofensivo, você pode muito bem botar para ter uma resposta na dimensão civil, na responsabilidade civil. Crime contra a honra, por exemplo, pouquíssimos países
condenam a fala penalmente. Isso é coisa de país atrasado, país de pessoas ignorantes que não sabem rebater uma argumentação que é contrária à sua ideologia, aos seus interesses, à sua opinião. Se você chegar no meu canal, tem um vídeo sobre o nordestino inferior, onde eu respondo a uma senhora que, quando teve a explosão do atentado em Manhattan, há poucos anos atrás, mais ou menos, ela postou no Facebook que isso deveria ter acontecido entre os baianos, nordestinos, esse povinho de pelezinha morena e tal. E aí no momento nenhum, eu pensei, enquanto baiano nordestino, eu pensei em processar essa senhora, porque ela não carece de processo, esta sim carece de ou tratamento psiquiátrico ou educação. Ela foi vítima de péssimos professores de história e de literatura que não ensinaram a ela que o Nordeste sempre foi um celeiro de grandes intelectuais. A exemplo do nosso Rui Barbosa, nosso Jorge Amado, Ariano Suassuna, e só para dar alguns bons exemplos, Chico Anísio, e está lá vários exemplos que eu dou no vídeo. Então, diversas questões aí que, como eu digo, precisam ser revistas. Limpar o direito penal e deixar mesmo para punir o cerceamento da liberdade aquilo que carece de frear o corpo. Tem gente que tem que ter o corpo freado, tarado, o valentão, gosta de murrar os outros, o ladrão, gosta de tomar o pé dos outros, o homicida. Esse precisa ter o corpo freado. Mas quem xinga não, quem xinga tem que pagar a conta. O cara te chamou de ladrão, você não é ladrão, calúnia. 10 mil. Negocia para 5, divide 5 cheques de 10, 5 cheques de 1.000, pronto, acabou. Na verdade, aqui aprendeu o cara que ele chamou de ladrão? Ostensivamente que ele não podia aprender. Não é melhor ele trabalhar para ele pagar a indenização? Lógico. Na verdade, muito mais inteligente, muito mais barato para o Estado, muito mais célere para a justiça brasileira. Não é verdade? Então, estou dando alguns desses exemplos para que vocês entendam bem a diferença entre ter que fazer reformas, que eu estou chamando até de limpeza do nosso Código Penal, e dizer que o direito penal tem que acabar. Inclusive, alguns abolicionistas, depois de um tempo, eles recuam e vêm para uma escola mais prudente, chamada minimalismo penal, que aqui no Brasil se confunde muito com o abolicionismo penal. E o minimalismo penal, em rápida síntese, para efeito inclusive de demarcar uma grande diferença entre o abolicionismo penal e o minimalismo penal. O abolicionismo penal prega acabar com o direito penal, extinguir. O minimalismo prega trazer o princípio da última ratio às últimas consequências do direito penal. Punir em último caso. Punir literalmente em último caso. Por isso, direito penal mínimo, mas não extinguido. Então, nós temos algumas questões importantes que precisam ser mostradas, que muitas vezes caracterizam, quando a gente fala aqui, os problemas do sistema penal, que são apontados pelos abolicionistas. Excesso de burocracia, o sistema registra apenas um pequeno número de crimes, pouca coisa chega nos tribunais, há uma enorme diferença entre os registros policiais e os tribunais. Isso acontece em qualquer país. Isso não pode ser justificativa para se extinguir nesse sistema prisional, nesse sistema da justiça penal, nem no próprio direito penal,
Porque isso vai variar de país para país, de acordo com algumas variáveis próprias de cada país e do próprio tipo de crime. Sempre, em qualquer lugar do mundo, isso é uma regra, talvez exista alguma exceção que eu até não conheço, mas isso é sempre uma regra. O crime de estupro, por exemplo, tem um baixo grau de registro, um baixo grau de notificação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa estuprada, ela se sente humilhada, né? E não quer passar pela vergonha de ir a uma delegacia e denunciar o agressor, o estuprador. Mesmo sendo menor de idade, muitas vezes a família também, para preservar a pessoa, prefere abafar a situação do que levar o caso adiante, né? E expor mais ainda aquela pessoa que já está ali traumatizada, né? Audiências, interrogatórios, testemunhas, enfim, né? Muitas vezes acariações, enfim, uma série de mecanismos que a pessoa pode ter que passar, né? Reconhecimentos, enfim, que podem não ajudar muito a uma pessoa que já está traumatizada por um crime tão, né, absurdo. O sistema exerce apenas um pequeno número de crimes, né? De fato. Isso está mudando por quê? Porque cada vez mais, e aí você começa a prestar atenção na incoerência dos discursos, particularmente quando ele vem da esquerda jurídica, quando ele vem dos movimentos revolucionários, como o abolicionismo penal. Por um lado, é muito comum hoje você ver na literatura nacional e estrangeira um título que já virou até jargão: a expansão punitiva do direito penal. Observe, em regra, quem é que está propondo a criação de novos tipos penais. Em regra, é a esquerda jurídica, a esquerda acadêmica, a esquerda política. Como se não bastasse difamação, calúnia e injúria, tal como está no Código Penal, já apareceu injúria racial. Querem também punir a fala contra qualquer tipo de pronunciamento contra os interesses do grupo LGBT, como crime também. Os crimes ambientais que foram pressão nas casas legislativas de movimentos revolucionários, de ONGs revolucionárias multimilionárias, fazendo pressão através de determinados partidos políticos para que determinadas leis com determinados dispositivos fossem aprovados. A vida de um filhote de um animal hoje vale mais do que a vida de um filhote de um ser humano para o direito penal. Então observe que esse berro alarmista que estamos vivenciando, uma expansão punitiva do direito penal, isso já é até título de livro por aí, principalmente estrangeiro, nós não estamos tendo uma expansão punitiva do direito penal por esse crime, a não ser nesses casos específicos que eu citei e outros mais, por conta da própria ideologia neomarxista, dentro do mundo acadêmico, no mundo jurídico e no mundo político. A exemplo do abolicionismo penal. O que nós estamos vendo hoje, sim, é um Estado com capacidade cada vez melhor, mais sofisticada de exercer a vigilância e um número cada vez maior de pessoas querendo cometer crimes. Vou repetir. Um Estado cada vez mais vigilante, tecnologicamente inclusive vigilante, com um número de pessoas cada vez maior querendo cometer crimes. Com vontade. O ânimo delituoso à flor da pele. É evidente.
Nós não temos, nos nossos presídios, nós não temos crimes. A maioria da população carcerária não é aquele tipo de crime que o indivíduo, a pessoa, o homem ou a mulher, cometeu um crime por perdeu a cabeça. Não é isso que está lotando as casas de detenção no Brasil. Não é isso que está lotando as prisões já em cumprimento de sentença no Brasil. O que está lotando as nossas casas de detenção, antes até delegacias, e os nossos presídios, quando já cumpriram sentença, são de pessoas que partiram para cometer crimes e muitas vezes já reincidentes. É este perfil de delituoso que está engrossando essa tal e superpopulação carcerária. Então, pouca coisa chega aos tribunais. Pouca coisa com relação àquilo que você consegue investigar. E mais, com aquilo que você consegue computar. Porque se eu computo roubo qualificado no transporte coletivo como assalto e boto isso na estatística de segurança, isso pode contribuir sobremaneira para todos os cadáveres que são encontrados desovados são investigados nos bueiros das cidades, nas valas, nas estradas perdidas aí da vida aí, não são investigados. Até porque, por uma questão evidentemente de Estado de Direito, a coisa tem que ser bem investigada. Por exemplo, quando você vai tratar de tráfico de pessoas, o índice de inquéritos que são judicializados, que se tornam processos, é pequeno. Mas não é porque o pessoal tem preguiça de investigar, é porque é difícil provar. O cara passa no aeroporto para embarcar com a mulher brasileira, abraçado com ela sorrindo. Se não tiver uma infiltração, que é uma atividade policial das mais perigosas, eu julgo a mais perigosa, se não tiver uma boa infiltração, se não tiver um bom sistema de investigação e inteligência, você não chega de forma alguma a ter provas materiais contundentes para colocar uma organização criminosa de porte internacional com alguns membros que passam aqui pelo Brasil, ou sendo brasileiros, na cadeia. Então, certas críticas que são levantadas contra o sistema penal não podem ser colocadas assim de forma seca. Elas precisam ser devidamente pontuadas e devidamente contextualizadas. Quantos crimes são cometidos na rua e o próprio cidadão, a própria cidadã, não vai registrar uma ocorrência na delegacia? Hoje você vai fazer isso com o seu celular, por quê? Porque o seu celular tem dados seus pessoais. Alguém pode usar seus dados pessoais. Às vezes você tem uma senha bancária, né? E essa senha bancária ela pode lhe comprometer, né? Então, por isso, para que você não apareça como criminoso, laranja, para que você possa provar que você é vítima, você vai na delegacia e exige boletim de ocorrência. Só. Você comunica ao Estado que você foi roubado, dados tal. E caso amanhã depois seu nome apareça como laranja em alguma fraude, você tem como provar que você foi vítima do roubo, do furto.
e agora uma falsificação. Simples. Então a nossa própria cultura, muitas vezes, ela leva a que esse tipo de fenômeno aconteça, e olha que aqui nós estamos falando de países europeus. O abolicionismo imperial, ele é um movimento revolucionário, fundamentalmente de caráter europeu, e que chega já no Brasil com bastante força. Né? Muito bem.